Aqui no livro de Números, vamos ler no capítulo 11, primeiro os versículos 16 e 17 e depois do 24 ao 29. Então, Números capítulo 11, 16 e 17, depois 24 até o 29. Capítulo 11 de Números, versículos 16 e 17, diz assim, ó: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. Contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Agora Números 11, versículo 24, diz assim: Saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou-se então 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe disse, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles também o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém, Moisés respondendo disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse para todos do seu espírito. Amém e amém. Queridos irmãos, eu gostaria de falar aqui hoje sobre o que significa ou quais são os resultados de sermos cheios do Espírito Santo à luz de Números capítulo 11. É verdade que quando a gente pensa sobre ser cheio do Espírito, nós temos inúmeras páginas nas Escrituras que podemos usar como base para, a partir delas, entendermos melhor o que viria a ser o resultado de sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Mas eu gostaria de me concentrar aqui no livro de Números, no capítulo de número 11, rapidamente, para tentar responder a essa pergunta: quais, obrigado, professor, os resultados de sermos cheios do Espírito Santo? E a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que todas as vezes que a gente vê o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida de uma pessoa, isso é resultado de um ato de obediência. Por exemplo, quando o Espírito Santo desce aqui nesse texto, no arraial de Israel, sobre os 70 homens, o Espírito Santo desceu ali como fruto de uma conduta obediente de Moisés, de uma conduta obediente do povo de Israel e de uma conduta obediente dos 70 anciãos, dos 70 homens que foram escolhidos. Ou seja, o Espírito Santo, ele vem, ele repousa, ele desce, ele trabalha, ele inunda o coração, a mente, a alma, a vida daquele que propõe-se a uma vida de obediência. É muito interessante porque nós podemos encontrar isso também
quando Davi foi cheio do Espírito. O Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus, mas a palavra de Deus diz que só foi cheio do Espírito depois de Samuel cumprir aquilo que Deus havia lhe determinado. Enche o teu vaso de azeite, sai de Ramá, vem até Belém, lá em Belém encontra a casa de Jessé, dos filhos de Jessé identifica Davi, e depois que o Samuel vai obedecendo esse passo a passo que Deus dá, daí sim, como fruto da obediência, o Espírito Santo de Deus se manifesta. Quando nós temos, por exemplo, a inauguração do tabernáculo lá no livro do Êxodo, no capítulo 33, quando Deus derrama do seu Espírito sobre aquele ambiente, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre o tabernáculo, mas só desceu depois que o Moisés construiu o tabernáculo, obedecendo rigorosamente cada uma das exigências e das ordenanças de Deus quanto ao projeto do tabernáculo. Aí sim, depois que Moisés fez ipsis literis, ou seja, passo a passo, aquilo que Deus cumpriu, quando a vontade de Deus estava obedecida e feita, daí então ele derramou do seu Espírito. No Novo Testamento acontece da mesma forma. Quando o Senhor Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele só recebe o Espírito Santo depois de um ato de obediência dele, Jesus, e depois de um ato de obediência do próprio João Batista. Porque os irmãos se lembram que Jesus foi lá ao Rio Jordão, e quando ele se apresentou para o João, por um respeito, né, ao Senhor Jesus, talvez por um vínculo familiar, talvez por enxergar imediatamente a messianidade de Jesus, o João ele quer burlar a lei, ele quer burlar o mandamento, e ele fala, não precisa ser batizado, o Senhor que deve me batizar. E aí Jesus vai e corrige o João e diz para ele, é importante, João, que nós cumpramos a lei, então eu vou ser batizado e você me batize. E aí depois que o João obedece e Jesus obedece, aí sim os céus se abrem e o Espírito Santo de Deus vem. Quando o Senhor Jesus, ele é assunto aos céus, ele diz aos discípulos, olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí então depois vocês poderão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até nos confins da terra. E aí os discípulos tiveram que ficar desde o ato da ascensão, ou seja, 40 dias depois do evento da Páscoa, até o cumprimento do dia de Pentecostes, o 50º dia depois da Páscoa. Os discípulos ficaram 10 dias indo ao templo, estando ali em oração, rememorando as obras de Jesus, num ato de obediência, e aí como resultado daquela obediência, então veio sobre eles o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai ser cheio do Espírito se não propuser no seu coração uma vida de obediência ao Senhor. Não existe adolescente cheio do Espírito se não obedecer a Deus. Não existem jovens cheios do Espírito se não propuserem obedecer a Deus. Não existem irmãs, irmãos, obreiros, pastores, não importa. Nós só recebemos a descida do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo como fruto de uma vida de obediência ao Senhor. Nós não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, para empreender a nossa vida de acordo com as nossas próprias intenções, com as nossas próprias vontades, com o nosso desejo, mas nós estamos aqui para dizer ao Senhor, nós nos desarmamos, nós submetemos todo o controle da nossa vida à obediência única e exclusiva ao Senhor. E se nós fizermos isso, nós podemos ficar em paz, porque os céus se abrirão e o Espírito de Deus descerá sobre nós. Não adianta campanha, não adianta subir no monte, não adianta fazer seminários, não adianta fazer palestras sobre a descida do Espírito e uma igreja revestida do Espírito, se não houver em nós um constrangimento e uma disposição de alma de obedecer ao Senhor, porque Deus derrama-se como resultado
de uma vida de obediência ao Senhor. Se você está se sentindo um tanto vazio do Espírito Santo, faz tempo que você não ouve a voz de Deus, faz tempo que você não sente a alegria da salvação, faz tempo que você não sente o entusiasmo da glória de Deus na sua vida, eu convido você esta noite a fazer a seguinte reflexão: eu estou obedecendo ao Senhor, porque o Espírito Santo, ele desce sobre aquele homem e aquela mulher que tem uma vida de obediência ao Senhor. E é claro que Deus está pronto a suportar os nossos erros, Deus está pronto a suportar os nossos vacilos, porque na condição de Asaf, de que os nossos pés quase se resvalaram e os nossos caminhos quase se desviaram, todos nós nos encontramos diariamente, e Deus está sempre pronto a olhar para nós, ver os nossos desvios, ver as nossas quedas, e com a sua mão poderosa nos levantar. Deus está pronto a suportar os nossos erros, desde que haja em nós uma intenção, uma resolução, uma radicalidade na alma, dizendo: Senhor, eu quero obedecer a sua vontade, eu quero obedecer a sua palavra, eu quero obedecer, ó Deus, a sua ordem. Se você tiver essa disposição no seu coração, o Espírito Santo de Deus estará sobre você. E quando o Espírito de Deus vem, qual é o resultado disso? O que o Espírito Santo de Deus traz de benefício? O que o Espírito Santo de Deus traz de melhoria? O que o Espírito Santo de Deus nos agrega quando ele desce sobre nós? Bom, em primeiro lugar, com base aqui nesse texto, o Espírito Santo erradica de nós todo o nosso estresse. Esse texto aqui, ele fala de um momento de estresse em Israel. Os irmãos se lembram que esse texto aqui, ele está relatando um momento da caminhada de Israel, em que o Moisés sente a carga da responsabilidade de 3 milhões de judeus lhe cobrando sobre tudo, todos os assuntos. E aí então o Moisés vai buscar a Deus, e Deus lhe dá uma orientação, dizendo: olha, separa 70 homens, anciãos, homens de verdade, homens justos, homens obedientes, e eu vou tirar do Espírito de Deus que está sobre você e vou depositar sobre esses homens. E aí o Moisés então obedece a Deus, Deus derrama do seu Espírito sobre esses 70, Moisés divide a sua carga, e Deus alivia Moisés, tanto Israel como todo o povo, de um estresse terrível. Esse texto é um texto de estresse. Por exemplo, eu separei aqui, do versículo 1 ao versículo de número 3, mostra o povo de Israel murmurando contra Deus. E como resultado dessa murmuração, Deus vai derramar fogo dos céus e vai matar uma boa parte dos judeus. Deus naquele dia promoveu morte no meio do acampamento de Israel. Deus naquele dia promoveu juízo. E esse juízo e essa murmuração trouxeram um ambiente ali não muito agradável. Nos versículos 4 ao versículo 5 diz assim, que Israel, ouvindo o povo estrangeiro que estava no meio dos libertos, Israel desejou carne, e Israel se lembrou do cardápio do Egito e se esqueceu dos maus tratos do Egito, e por causa disso Israel foi ingrato e murmurou contra Deus. É muito interessante, porque o processo de libertação de Israel tem a ver com o processo de libertação de cada um de nós. É fácil retirar Israel do Egito no sentido geográfico, mas é muito difícil retirar o Egito no sentido conceitual e cultural e existencial de dentro de Israel. É muito fácil retirar-nos do mundo no aspecto geográfico, mas é muito difícil retirar as mazelas e as marcas do mundo de dentro de nós. Mas o Senhor está disposto a aceitar esse desafio e nos limpando e nos purificando dia a dia, aleluias, até que sejamos exatamente como Deus deseja que nós sejamos. É muito interessante que o povo está ali desejoso de carne, eles querem carne, e eles, por causa disso, eles acabam ofendendo Deus, ofendendo Moisés, ofendendo Arão, ofendendo o plano de Deus. É muito interessante que, dos versículos 6 ao versículo 9, Israel vai agindo de forma ingrata, e olha, a ingratidão de Israel chega a um ponto tão alarmante, que o povo de Israel aqui rejeita o maná. Vejam os irmãos, que
que nós vibramos quando nós lemos lá em Êxodo 16, que Deus mandou o maná para alimentar diariamente 3 milhões de judeus durante 40 anos no deserto. Mas chega um certo momento que o povo de Israel está estafado, o povo de Israel está cheio, o povo de Israel está extremamente assoberbado quanto ao maná de Deus, e aí eles começam a desprezar o pão, eles começam a olhar para as bênçãos de Deus e dizer assim: essas bênçãos já não são mais suficientes para nós já não nos satisfazemos mais com a graça, com a misericórdia, com a bondade, com a gentileza, com o amor de Deus, nós não nos satisfazemos mais, e nós queremos outras coisas. O povo sentiu tédio de Deus, o povo sentiu ociosidade quanto a Deus, o povo sentiu um desejo de desprezar Deus. É um dia de estresse. E ainda vai no versículo 10 até o 12, o Moisés, quando vê o povo reclamando, e reclamando de barriga cheia, o Moisés ficou irado, e ele ficou muito bravo, e ele pediu a Deus: Senhor, abandona esse povo, porque é um povo que o Senhor tira do Egito, mas o Egito não sai dele. O Senhor dá o maná, mas eles são ingratos quanto ao maná. O Senhor dá, ó Deus eterno, uma libertação, mas eles ficam pensando na cadeia. E o Senhor dá para eles um produto aqui, um alimento, uma sustentação muito melhor do que o Egito, e eles ficam lá com o coração no Egito. Senhor, despreza esse povo. É um ambiente de angústia, um ambiente de aflição, é um ambiente de luta, porque é um povo de barriga cheia, mas que não consegue vibrar pelas vitórias. É um povo que não consegue cantar pelas conquistas, é um povo que não consegue agradecer pelo que tem. Nós temos que tomar cuidado com isso na nossa vida, porque Deus vai nos acumulando bênçãos, e às vezes, olhando para aquilo que não temos, porque ainda não alcançamos, desprezamos aquilo que Deus já nos assegurou, e isso é um erro terrível que Deus quer arrancar do meio de nós. Nós devemos ser gratos a Deus, e na esperança e na expectativa de que a Ele ainda nos dará muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas o fato dele não ter dado ainda não significa que vamos virar as costas para Ele. Vamos agradecer pelo que Ele já nos concedeu e Ele já nos deu. Ainda é um momento de estresse, porque no versículo 13 até o versículo 15, o Moisés disse que ele não poderia levar o povo sozinho, e que ele não conseguiria dar carne para aquele povo. E aí é nesse contexto que ele vai orar a Deus, no contexto de estresse, no contexto de depressão, no contexto de pressão, no contexto de angústia. Ele vai orar, e quando ele vai orar, o que Deus fala para ele? Deus vai e diz para ele assim: separa 70 homens, e eu vou descer com o meu espírito sobre esses homens, e eu vou trazer uma solução para esse problema. E aí então o Espírito Santo de Deus desce, e ele varre para longe de todo aquele arraial, aquele estresse terrível. Você também no seu dia a dia, você vai enfrentar estresse, e você enfrenta o estresse. Aqui na igreja nós estamos numa redoma, aqui nós estamos numa fortaleza, aqui nós estamos protegidos. Tem muitos irmãos que não querem que o culto acabe. Por quê? Porque vão ter que enfrentar a cruenta realidade da vida. E aqui dentro não, aqui dentro dá tudo certo, aqui dentro até o que está ruim está bom, aqui dentro até o que dá errado dá certo. Mas lá na segunda-feira, carrancuda, áspera, violenta, selvagem, predatória, é muito difícil. Então nós também passamos por situações de estresse, seja o estresse porque nós sofremos injustiça na vida profissional, seja estresse porque temos problemas na família, seja um estresse porque temos problemas na vida financeira, alguma escassez, alguma conta para pagar, e aí nossa vida é tomada do estresse. E nesse estresse da vida, como é que nós, como servos de Deus, triunfamos? Só tem uma forma: sendo cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Então levante a sua mão, que eu quero falar uma coisa para você. Assim diz o Senhor para você: eu vou te encher da minha presença, eu vou te encher da minha graça, eu vou te encher da minha glória, eu vou te encher do meu poder para você suportar essa semana. Não haverá estresse que vai triunfar na sua vida, não haverá luta que vai fazer você capitular, porque eu, Senhor, estarei com você em cada uma delas, e eu vou te garantir a vitória. Quantos acreditam? Levante mais alto a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor.
Uramacandaramahai. Uramacandaramahai. Urabacanto keteremanaramarai. Quando nós estamos em dias, aleluia, que as tensões estão extremamente acirradas, quando nós estamos em dias de muitos problemas e de muitas dificuldades, antes de fazermos qualquer coisa, devemos chamar ao Senhor e dizer: Senhor, nos encha do seu poder, da sua unção e da sua graça. Eu, como advogado, eu vivo muitos dias de estresse. Tem dia que a coisa não é fácil, não. Tem dia que é muito difícil, porque uma coisa é eu lidar com os meus problemas, outra coisa é lidar com os problemas dos outros. E outra coisa é lidar com os problemas dos outros à luz de outros. Porque eu não lido com os problemas dos outros eu dando a solução. Eu lido com os problemas dos outros submetendo esses problemas a outros. E aí depende do ponto de vista. Depende do que se consegue produzir. E depende de um monte de coisa. Então os dias são causticantes. Os dias são complicados. Parece que tem uma bola de chumbo no pé. E você diz: meu Deus, esse negócio não anda. Como é que a gente subsiste a isso? Como é que a gente vence isso? Só tem um jeito, meu filho. Só tem um jeito. Peça, porque eu vou abrir o céu e vou derramar sobre você do óleo do meu espírito. Deus vai dar graça para você. Deus vai dar unção para você. Deus vai dar virtude para você. Deus vai dar autoridade para você. Deus vai dar força para você. Aleluias. E Ele vai te aliviar dos seus estresses. É claro que existem dimensões do estresse que a gente tem que submeter a um profissional, como psicólogo. Às vezes submeter a um psiquiatra, às vezes submeter até a tomar remédio. E não há indignidade nisso de jeito nenhum. Pelo contrário, graças a Deus que a igreja evoluiu nesse aspecto. Porque a igreja ela andou por um caminho muito tenebroso, que foi um caminho de desprezar a ciência por muito tempo, entendendo que haveria um confronto direto entre a ciência e a fé. E hoje a igreja evoluiu nesse aspecto, a igreja cresceu, a igreja entendeu que os saberes também são os saberes de Deus, os conhecimentos também são conhecimentos de Deus, as fontes de sabedorias também são fontes de Deus. É claro que a teologia diz que a rainha das ciências é a teologia, e a coroa da rainha é a teologia sistemática. É verdade que nós damos um pé a mais para a teologia, dizendo a teologia é a mãe dos saberes, mas a mãe, ela não despreza nenhum dos seus filhos, ela honra todos os filhos e procura entender a todos os filhos, de modo que há um valor em todas as ciências. E às vezes não há nada de errado se você, por uma orientação médica, toma um medicamento, ou por uma orientação médica você faz algum tipo de terapia. Não há nenhum problema quanto a isso, não há. Mas existem coisas que mesmo os psicólogos mais dedicados, mesmo as psiquiatras ou os psiquiatras mais dedicados, mesmo os remédios mais fortes, não conseguem dar solução. Para estas coisas só existe um que pode trazer a resposta. E Ele está aqui esta noite dizendo: eu vou abrir os céus e vou derramar do meu espírito sobre você. Eu vou derramar da minha graça sobre você. Eu vou derramar do meu poder sobre você. Hoje eu acordei pela manhã pensando lá naquele poema do Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala que há uma pedra no caminho há uma pedra. E aí quando nós olhamos para a vida, a gente vê, pastor André, que sem fantasiar, sabe, eu sou muito realista com a vida. Alguns acham que eu até tenho uma visão um pouco fatalista da vida. Alguns acham que eu tenho até uma visão um pouco depressiva da vida, mas não é verdade. Eu sou extremamente esperançoso, mas eu não falho com a realidade. A realidade é dura mesmo. A realidade é cruenta mesmo. E nós não podemos ter a igreja como um ambiente em que nós fingimos os nossos sentimentos, escondemos os nossos sentimentos. Não! A igreja é um lugar onde os sentimentos se afloram e o poder de Deus e o poder da palavra de Deus aplaca esses sentimentos e trabalha esses sentimentos. E nós saímos daqui não com esparadrapo escondendo a nossa ferida, mas saímos aqui curados para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Deus não quer que você esconda as suas mazelas, mas quer que você exponha e deixe o bálsamo de Gileade trazer a cura para você. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração. De fato e de verdade,
A nossa vida é feita de pedras. Há uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, 4 pedras, uma pedraria toda, uma pedreira toda no caminho. E tem pedra que nós devemos tirar do caminho, né, Anderson? Está lá escrito em João 11 lá, retira a pedra. Mas existem pedras que pesam 2 toneladas, irmã Verônica, 3 toneladas, que a gente não aguenta. As pedras, ou a pedra do sepulcro de Lázaro, Marta e Maria conseguiram tirar. E as pedras do sepulcro de Jesus? Quem foi que conseguiu tirar? Ninguém. Tem pedra que a gente não retira, mas vem o Espírito Santo de Deus. E ele diz: eu vou remover essa pedra, eu vou liberar seu caminho. Aleluia, eu vou responder suas orações, eu vou cumprir as minhas promessas, eu vou te levantar, eu vou te dar vida, eu vou te dar ânimo, eu vou te dar paz, eu vou te dar alegria, eu vou te dar entusiasmo, eu vou te dar esperança, eu vou te dar fé, e essa fé vai subsistir, aleluias! Essa fé vai fazer você chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Quantos recebem essa palavra? Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Uramacandaramahai. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos livra de nossos estresses. Fala para o seu irmão aí, está estressado? Não vai pescar não, vai orar, porque o Espírito Santo de Deus vai descer sobre você. Está estressada, Pamela? Vai pescar? Não. A nossa orientação não é vai pescar. A nossa orientação é vai orar. Porque o Espírito Santo de Deus vai encher você de graça sobre graça, de força sobre força. Ele vai trabalhar na sua mente, no seu coração, na sua alma. Ele vai te dar destreza, habilidade, criatividade. Ele vai te dar traquejo. Ele vai te dar palavra. Ele vai colocar na sua boca aquilo que precisa ser dito, e você vai dizer, e o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Agora, para terminarmos aqui, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre nós, nós recebemos uma segunda coisa. Nós recebemos a oportunidade de sermos instrumentalizados por Deus para o serviço que o Senhor tem para nós. É muito interessante que o texto fala aqui de 2 homens que eram homens simples, sem muita formação, sem muita habilidade, homens que não tinham um preparo, que não passaram por uma escola técnica, que não foram homens preparados no ofício que eles iriam ser usados. Mas diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus desceu sobre eles. E quando o Espírito de Deus desceu sobre eles, eles foram instrumentalizados a fazer o que naturalmente não podiam fazer. É verdade que existem dimensões do conhecimento que a gente precisa sentar para estudar, e nós temos que sentar para estudar mesmo. É nosso dever estudar, é nosso dever queimar a nossa mente, queimar os nossos neurônios, estudando, lendo, pensando. É verdade, nos expondo ao conhecimento, é verdade. Mas existem determinadas coisas que não adianta você ter a técnica, que não adianta você saber. Você vai precisar de uma orientação direta de Deus, que eu não sei te explicar como funciona, mas eu sei dizer para você que vai ser da seguinte forma: quando você estiver naquele momento, naquela situação, precisando daquela orientação, aquela orientação de Deus virá sobre você, e você fará o que tem que ser feito, e quando você fizer, você vai receber o resultado para a glória do Senhor. Quando nós estamos, irmãos, para cumprir os propósitos de Deus, nós não podemos cumprir os propósitos e os desígnios de Deus vazios, não podemos. Nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo. Eu tenho liberdade com o pastor André, e eu sei, o pastor André hoje dirige essa igreja, mas já passou em muitas igrejas, e vai passar ainda em outras tantas, mas eu tenho certeza que ele tem essa plena consciência de que é impossível ele conduzir esse rebanho se não for cheio da presença do Espírito Santo de Deus. A experiência fala muito, mas tem uma dimensão da atuação do Senhor em nossas vidas que não depende da experiência. São situações inéditas, são coisas
inesperadas que acontecem e a gente diz: eu não tenho solução para isso. Mas aí você ora e o Espírito de Deus sopra sobre você. E o Espírito Santo traz uma iluminação. E você grita igual os cientistas gritavam antigamente: Eureka! Descobri! Veio a luz! E aí você faz, e quando você faz, dá certo. E você diz: meu Deus, o que aconteceu? Isso daqui é fruto do soprar do Espírito Santo sobre você. Faz assim em nome de Jesus. E diga assim: Senhor Jesus, unge as minhas mãos com o teu Espírito. Diga assim: Senhor Jesus, prospera aonde eu tocar as minhas mãos. A minha obra prospera para a glória do teu nome. Assim diz o Senhor para você: eu vou prosperar aonde as suas mãos tocarem. Você vai chegar a dizer: eu não fui capaz sozinho de trazer essa solução ou de gerar esse resultado. Algo aconteceu, eu sei o que aconteceu. Foi o milagre de Deus, foi a intervenção de Deus na sua vida. Você acredita assim? Toca aí nesse irmão e diga: eu te abençoo. Comece por você, viu? Te abençoo em nome de Jesus. Vira para o outro lado, abençoa esse outro aí. Fala: eu te abençoo, viu? Abençoo sua família, eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus projetos, eu abençoo os seus sonhos. Se a bênção de Deus está sobre mim, então eu estendo sobre a minha comunidade de fé, sobre a minha igreja, sobre os meus irmãos, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha atividade profissional e o ambiente em que eu estou. Aqui a luz de Deus brilhará. Aqui a graça de Deus tomará conta.